Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos aí no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Nós estamos agora no versículo 36 até o versículo 43. Como eu já falei para vocês, esse capítulo 13 do Evangelho de São Mateus é marcado com esse conjunto de parábolas que Jesus vai contando. E em alguns momentos, os discípulos, não entendendo, eles procuram o Jesus e perguntam. Como hoje o Evangelho começa dizendo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Lembrando que por esses dias nós ouvimos esta parábola, a parábola em si, mas não tínhamos ouvido a explicação. Então agora Jesus, ele vai dar a explicação. Vocês se lembram, né, que Jesus contou a parábola, que uma pessoa tinha plantado trigo, de repente veio um outro e semeou lá o joio e tal, e queriam cortar, tirar o joio, porque o joio é uma erva daninha que destrói também o trigo, e o dono lá falou: não, deixa os dois crescerem juntos. E aí Jesus agora explica. Olha bem o que é que Jesus disse. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Entenderam? O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino dos céus. São aqueles que um dia irão para o céu, são aqueles que estão na Igreja Católica, aqueles que estão sendo fiéis aos ensinamentos da Igreja Católica, que se confessam, que vivem os sacramentos, que vivem os mandamentos, vão se santificando dia após dia, cai, mas levanta, retoma a vida. Esses são aqueles que estão na Igreja Católica e estão procurando a fidelidade. Mas nós sabemos também que tem muitos na Igreja Católica que não estão seguindo os mandamentos, não querem viver uma vida correta, estão vivendo de qualquer jeito e estão achando que tudo está bom e está maravilhoso. Então, a boa semente semeada são aqueles que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo.
Então aqui já deve ficar bem claro, meus irmãos. Existe o diabo, que semeia o joio, e Jesus, que semeia o trigo. Santo Inácio de Loyola, o santo cujo amanhã nós iremos celebrar na igreja Santo Inácio de Loyola, ele, em um dos exercícios espirituais, quem não fez o retiro espiritual inaciano, procure saber como é que faz, e se puder fazer, faça, que é muito importante, é muito bom. Então, em um dos exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola fala que existem as duas bandeiras. Uma é a bandeira de Jesus Cristo e a outra é a bandeira do diabo. Então, dentro do contexto de Santo Inácio de Loyola, existia justamente aquelas pessoas que iam batalhar. Então, elas iam com a bandeira, mostrando ali que eles pertenciam a tal nação, e a outra bandeira que pertencia a outra nação. E Santo Inácio fazia a pergunta que em qual das duas bandeiras você vai estar? Então ele diz o seguinte, que na bandeira de Nosso Senhor, todos aqueles que pertencem a ele vão avançando no reino e vão conquistando almas e vão conquistando almas. E na bandeira do diabo, ele também vai avançando e vai tentando conquistar as almas para ele. As almas se perdem, na outra, as almas se salvam. Então, Santo Inácio fazia a pergunta, em qual das duas bandeiras você vai estar? Sabendo que aqueles que estiverem na bandeira aonde o rei é nosso Senhor, a vitória é certa. O outro é puro engano. É puro engano. O outro, a derrota é certa. Então, na parábola, Jesus está dizendo que existe o joio e existe do outro lado o trigo. Um foi semeado por nosso Senhor, por Jesus, e o outro foi semeado pelo diabo. E os dois estão aí, estão aí crescendo juntos. Tanto dentro da igreja existem aqueles que estão vivendo uma vida errada, uma vida fora de Deus, está dizendo que está tudo bom, eles estão do lado do diabo. E aqueles que estão na luta, buscando a santidade, vivendo os sacramentos. E estão aí os dois. Estão caminhando. Só que, como eu disse esses dias, Deus está esperando que o joio, aqueles que estão ali, como o joio, eles se tornem trigo. No mundo espiritual, Deus quer ver aqueles que estão numa vida errada, que estão do lado do diabo, ele está esperando a conversão. Dia após dia, Deus está dando essa chance. Porque é preciso saber uma coisa, em nenhum momento Deus deseja que quem é trigo se transforme em joio. É o contrário. Quem é joio precisa se transformar em trigo. Deus está deixando os dois crescerem juntos até o dia da colheita. Um dia vai acontecer a ceifa. Só que essa ceifa, ela já vem acontecendo diariamente. Aqueles que morrem como trigo no caminho de santidade, sendo fiel, ao morrer, eles vão para o céu. Aqueles que estão numa vida de joio, numa vida errada, e não querem mudar, e tiveram a oportunidade e não quiseram, ao morrer, vão para a condenação eterna.
Essa é a verdade. Tanto que no final é o que Jesus vai dizer. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Tanto aqueles que fazem o outro pecar, como também aqueles que praticam o mal, serão lançados na fornalha de fogo. É preciso notar isso. Na fornalha de fogo. Aqui, meus irmãos, Jesus está declarando a existência do inferno. Como também ele está declarando a existência do céu. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, porque aonde é que está o Pai? Aonde é que Deus habita? No céu. Então os justos irão para o céu. Os injustos irão para o inferno. Imagina, meus irmãos, essa quantidade de pessoas que vêm praticando o mal e que tem levado outras pessoas também na prática do mal. Jesus está declarando aqui que não se salvarão se morrerem nesta condição. Então, há um convite aqui, há um alerta de Deus para que nós possamos viver a santidade. Meus irmãos, nós somos trigos. Nós que somos da Igreja Católica, nós somos trigos. Isso é importante nós sabermos disso, porque nós estamos com o nosso Senhor. Nós servimos a nosso Senhor. Nós estamos com Ele. Só que tem pessoas também na Igreja Católica que estão vivendo uma vida de pagão. E é preciso, o mais rápido possível, haver essa mudança, essa conversão, esse desejo pela santidade. É o mais rápido possível. Não podemos deixar para amanhã, porque pode ser hoje que o Senhor nos chame. Eu vou te fazer mais uma vez essa pergunta. Você, na condição que você se encontra hoje, com muita humildade no coração, não é com presunção. Você é trigo ou você é joio? Você está do lado de Jesus Cristo ou você está do lado do diabo? Só existem essas duas alternativas, meus irmãos. Ou estamos com Jesus ou estamos com o diabo. Nós não podemos ser servidores do diabo. Nós somos servidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Ninguém vai ao Pai por meio do diabo. E o diabo, ele vive oferecendo para nós tudo que é passageiro, esses prazeres, as riquezas, essa mundanidade, é só para esse mundo, meus irmãos. É só por esse tempo. E Jesus está nos oferecendo o quê? Um combate, uma luta contra essas coisas, para depois nos dar o céu como felicidade eterna. Felicidade eterna. O diabo, uma felicidade passageira que não leva a lugar nenhum. Deus, Jesus, a felicidade eterna. Por isso, meus irmãos, vamos deixar essa vida de joio. Quem está no adultério, largue o adultério. Quem vive na corrupção, pare com a corrupção. Aqueles que vivem hoje essa situação de achar que é possível um homem conviver com outro homem ou uma mulher conviver com outra mulher, larga isso.
Como é bonito quando nós encontramos aqueles rapazes, aquelas moças que vêm ao encontro de nós sacerdotes e eles dizem: estou cansado desta vida, eu não quero mais viver esta vida. É muito bonito. Eu já cansei de viver assim. Porque lá no fundo a pessoa sabe que isso não preenche. Pode ser que seja ali naquele momento, mas depois vem um vazio muito grande. Aqueles que praticam o aborto e que estão agora com toda essa história de que o corpo é meu, a mulher que fala, e eu faço do meu corpo o que eu quiser. Aqueles que vivem dizendo: mas até o 6º mês não há vida não, pode tirar sim. Meus irmãos, está do lado do diabo. Isso é joio. E Deus está dando a chance todos os dias para que haja mudança. Deus disse: não matarás. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou a morte. E quem somos nós para dizermos que aquela criança que está sendo gerada ali no ventre daquela mãe, até determinado mês, ela é o quê? É um animal? Sei lá. Porque até os animais hoje estão em alta. Não tem vida, não sabe lá o que é aquilo. É um ser vivo. É uma criatura de Deus que está se desenvolvendo. Isso é entrar no plano de Satanás, porque o que Satanás quer é nos matar, nos destruir totalmente. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão, que é o diabo, o que ele quer é justamente isso, é destruir os filhos de Deus. Matar, e já quer matar no ventre. E o Salmo 138 ou o Salmo 139 ali vai deixar bem claro, meus irmãos, que desde antes de nós nascermos, Deus já estava ali. E no ventre da minha mãe, o Senhor já nos acolhia. E que nós já estávamos sendo formados. Que coisa maravilhosa. Não vamos fazer mais o plano de Satanás. Não vamos caminhar como joio. Imagina, antes de eu nascer já tinha um nome. Deus já... Que coisa maravilhosa. Não entremos nessas leis que são contra a vida. Nós somos católicos. Os católicos não podem entrar nessa história. É o joio, isso é joio. E quem vive como joio caminha com Satanás. E quem caminha com Satanás será lançado na fornalha de fogo. Mas não existe isso. Como é que a pessoa vai queimar no fogo do inferno? Eu não quero nem saber como é que é, porque eu não quero ir para lá. Eu não quero nem saber, porque eu não quero ir para lá. Eu quero ir para o céu. Eu preciso estar no céu. Caminhemos com o Senhor, sejamos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos conquistar o céu. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Como os santos já estão lá. Hoje a igreja comemora a memória facultativa de São Pedro Crisólogo. O nome dele é Pedro Crisólogo, porque era apelidado de palavra de ouro. Ele era eficaz na pregação. Imagina São Pedro
Crisólogo, que é doutor da igreja, imagina, está no céu. Ele foi um bispo da cidade de Ravenna, na Itália. Está no céu, como aquele santo de devoção que você tem. Está no céu. Por quê? Viveram como trigos nesse mundo. Quem vive como joio, não, e não quer mudar, não se salvará. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.